Olá, tudo bem? Eu sou a Márcia Lários, eu estou aqui, com vocês hoje para que nós possamos meditar sobre o capítulo 28 do livro de Provérbios. Esse capítulo 28, o sábio nos traz o quanto o pecado atrasa a nossa vida, o quanto ele é destrutivo para a nossa caminhada com Deus. E às vezes, consciente ou inconscientemente, nós escolhemos ter uma vida ou escolhemos por alguns atos de pecado sem... Às vezes nós temos até consciência dos danos que isso traz para a nossa vida. Mas hoje ele nos traz uma luz sobre o que nós não devemos fazer. E esse capítulo, ele é recheado de coisas, de conselhos para a nossa vida, para nós seguirmos, assim como todos os outros. Mas esse ele fala como o pecado atrasa. E assim, através dessas leituras, eu consegui identificar em mim coisas ainda que eu preciso mudar e tenho certeza que isso acontecerá contigo também. Então eu te chamo para você estar comigo até o final. Mas antes, deixa um like aqui nesse vídeo, para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas, né? Se você ainda não caminha juntinho com a gente, vem juntinho com a gente. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link, você clicando lá te leva para conversar com uma das minhas amadas, que ela vai te explicar mais. Assim, é muito importante você estar junto conosco, conectado conosco. Por quê? Porque assim como nós recebemos da palavra do Senhor, você também receberá e você também frutificará ao teu redor, amém? Às vezes você está sendo a única Bíblia que as pessoas ao teu redor estão lendo. Então, quanto mais você frutificar, mais essas pessoas também vão frutificar, mais o evangelho do Senhor será chegado aos confins da terra, e essa é a nossa grande comissão. Então, eu te convido a estar conosco, amém? Vamos orar para nós iniciarmos a nossa meditação? Senhor Deus e Pai, esteja conosco, Pai. Que nós possamos refletir, Deus, em cada palavra, Deus, que este capítulo nos traz, Pai. Em cada ensinamento, em cada sabedoria, Deus. Que nós possamos refletir, que nós possamos ruminar, meditar, Pai. E trazer isso para dentro da nossa vida, para que cada vez mais nós sejamos pessoas transformados no Filho Teu, ó Deus. Para que cada vez mais, Pai, esse amor que Tu tem por nós, Pai, entre dentro do nosso coração de uma forma tão avassaladora, Senhor. Que nós só possamos transbordar a Ti. Pai, que o nosso coração esteja conectado contigo, Senhor, que independente da circunstância que nós estamos vivendo, Deus, o teu amor vai preencher aquele vazio dentro do nosso coração e vai nos trazer a luz, ó Deus, conforme a tua palavra, Pai, conforme aquilo que o Senhor quer para nós. Então, abra nossa mente, o nosso coração para essa meditação, para esse ensino hoje, Senhor, que cada palavra aqui, Pai, entra como uma flecha, Deus, dentro do meu coração e que causa, Pai, transformação em todas as áreas da minha vida que eu ainda necessito, ó Deus, assim como em mim, Pai, todas as minhas irmãs e todos os meus irmãos que estão me assistindo, ó Deus, aonde eles estiverem, que eles sejam agentes transformador, Pai, através da Tua palavra, que o Teu amor que seja transbordado nele, Pai, que eles possam transbordar nas pessoas ao seu redor, ó Deus, e assim, Pai, nós sejamos cada vez mais comissionados para aquilo que o Senhor tem nos chamado, que é levar o Teu amor a todas as pessoas. Amém, Senhor, amém, amém, meu irmão. Então vamos lá. O versículo 1 de Provérbios 28, ele diz assim: o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os corajosos são como um leão. Amados, às vezes as circunstâncias ruins, elas vêm e nos dão medo. Mas o que acontece? Nós temos a nossa certeza, a nossa firmeza, a nossa fé firmada numa rocha que é Deus, que nos mostra que independente das circunstâncias difíceis, nós vamos prosperar. Porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. E Ele nos criou e Ele nos ama. O amor de Deus por nós é algo tão grande que nós não conseguimos mensurar. Então, se esse, que é o amor, Ele me ama, eu posso andar em firmeza, em ousadia dentro da palavra dele. Mas quem não o conhece, aqui no versículo fala, os ímpios fogem embora. Então, quando acontece alguma coisa, alguma circunstância ruim na vida dos ímpios, eles têm medo. Porque eles não têm esse amor, eles não têm essa clareza dentro do coração como nós temos. Então eles têm medo do amanhã, eles têm medo do que vai acontecer com eles, né? E isso causa uma certa ansiedade sobre aquilo que vai acontecer, né? Mas nós, Deus nos chama para ter a paz dele dentro do nosso coração. Como eu disse, não é que não vai acontecer coisas ruins conosco, mas nós temos a certeza que aquele que nos criou, Ele vai por nós. Nós temos a certeza que aquele que nos criou, Ele é muito maior do que qualquer circunstância que tenha levantado em nossa vida. Então, em nome dEle, nós vamos dar passos de fé. Então, em nome dEle, nós vamos ter ousadia para vencer tudo que está sendo colocado na nossa vida. Versículo 6 diz assim: melhor é o pobre íntegro em suas condutas do que o rico perverso em seus caminhos. Aqui nos fala para nunca
nós abandonarmos a nossa integridade. Não, o que é não abandonar a nossa integridade? Não viver como os padrões desse mundo. Hoje, infelizmente, o mundo ele está do ganha-ganha, né? Do jeitinho. Mas não é isso que Deus nos chama. Deus não nos chama para nós darmos um jeitinho, com esse jeitinho nós enrolarmos as pessoas, nós trapacearmos, nós que, às vezes, para nós conseguirmos aquilo que a gente quer, a gente até lança uma mentira. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para uma vida em integridade. Deus nos chamou para uma vida em verdade. Deus nos chamou para nós sermos completos. Então, nós não vamos, podemos até em cima de uma mentira as pessoas prosperarem, mas isso não vai por muito tempo, porque nada é escondido, né? Você pode achar que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, porque não tem um lugar que um filho de Deus ou uma criatura de Deus esteja que ele não veja, né? Que Deus não está ali com ele. Quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Então não tem um lugar que a gente vá que o Espírito Santo não esteja conosco. Então a cada jeitinho brasileiro que as pessoas dão, elas se afastam cada vez mais de Deus. Isso pode levá-las a prosperar, mas prospera dentro de um engano. Prospera dentro de uma coisa que, né, não é palpável. É uma coisa material, é aquilo que não vai levar, né, vai ficar aqui. E nesse versículo ele nos chama que mesmo que nós sejamos pobres, né? Ou o que é o ser o pobre? Às vezes as pessoas olham o pobre só financeiramente, né? Mas assim, mesmo que a gente não tenha, vamos colocar em outro contexto, mesmo que a gente não tenha a riqueza que muitas pessoas têm, mas nós temos o coração pautado em Deus, então nós temos a paz do Senhor sobre todas as coisas, a gente não enganou ninguém, né? Nós temos aquilo que o Senhor deu a nós. E é tudo o que nós precisamos. Aquilo que o Senhor vai nos enchendo, vai nos transbordando. E é esse o convite de Deus para nós. Nós andarmos dentro de uma mente tranquila. Você sabe, quando você dorme, você fez alguma coisa, porque uma mentira ela chama a outra e às vezes a gente precisa, para nos justificar, para nós não sermos pegos naquilo que a gente criou, nós precisamos sempre estar criando mais coisas. E não é isso que Deus quer. Deus nos chama para ser íntegro, para ser completo dentro dele, caminhar na tua verdade, caminhar na tua bondade e no teu amor. E termos aquilo que ele coloca para nós termos, que é uma prosperidade muito maior do que o bem material, que é a calma e a paz de espírito, que é podermos descansar, colocar a nossa cabeça no travesseiro e dizer: hoje eu fui uma pessoa boa, eu não devo satisfação às pessoas, eu não trapaceei com ninguém, minha mente não precisa maquinar o mal para que eu não seja descoberto. E é isso que Deus nos chama aqui. Versículo 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Amado, a Bíblia nos diz que quando nós temos um pecado, principalmente contra os nossos irmãos, nós precisamos primeiro resolver o pecado para que as nossas orações sejam atendidas. Mas às vezes a gente olha o pecado como se fosse, nós colocamos graus de prioridades para o pecado. A Bíblia não diz. Pecado grande ou pecado pequeno, é tudo pecado, né? Mas nós colocamos graus aos nossos pecados. Então se eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei, tá tudo ok. Mas às vezes não é bem assim, às vezes não, toda vez não é bem assim, né? Existem esses pecados que nós classificamos como grande, a gente fala assim, eu não tô nesses caminhos, eu não faço isso, então tá tudo ok. Mas não, existe às vezes uma inconstância dentro do meu coração, eu preciso liberar um perdão pro meu irmão e eu não liberei. Às vezes uma palavra que foi falada eu não gostei e eu não liberei aquele perdão. Então até enquanto eu não liberar o perdão para o meu irmão, as minhas orações não vão ser atendidas. Então nós precisamos examinar o nosso coração. Senhor, traga luz ao meu coração e me mostra o que eu ainda tenho que trabalhar, para que eu possa caminhar cada vez mais contigo. Aonde estão as raposinhas, que a Bíblia diz? Onde estão essas raposinhas dentro do meu coração que eu preciso tirar? Amados, essa reflexão nós precisamos fazer todos os dias. Senhor, como está o meu coração mediante aquilo que o Senhor tem para mim? Mediante a tua palavra. Eu preciso examinar minha mente, o meu coração, para que esses pecados, às vezes até uns pecados domésticos que nós temos dentro do nosso coração, ele venha à luz e eu possa resolvê-lo. Então, se você tem algo para resolver hoje com alguém, resolva. Às vezes assim, mas não foi eu que errei. Mas você precisa, porque as suas orações precisam serem atendidas. Você precisa resolver isso para que você consiga estar cada vez mais com Deus. Não é, mas se eu perdoar ele não merece perdão. Não é a pessoa, é você. Você merece não carregar isso dentro de você. Porque quando tem um pecado, quando tem um sentimento ruim dentro do nosso coração, aquilo nos traz outros sentimentos ruins. Então nós precisamos tirar isso dentro de nós. Eu te convido você hoje a fazer isso. Amém? Versículo 10. Quem leva
O homem direito pelo mau caminho cairá o mesmo na armadilha que preparou, mas o que não se deixou corromper terá uma boa recompensa. Eu me lembro, nesse versículo me trouxe à memória Daniel, né? Daniel foi uma pessoa, foi um cristão, foi uma pessoa devota ao Senhor a ponto de ser jogado na cova dos leões por não negar os seus princípios. Armaram contra ele, ele não negou a palavra do Senhor, não negou os seus princípios, e ele foi jogado à cova dos leões. Mas Deus estava com ele de uma forma tão poderosa que ele saiu de lá ileso. Mas as pessoas que armaram contra ele, elas foram jogadas lá e elas foram devoradas pelo leão. Então, meu amado, minha amada, o que isso me traz? Continue nos princípios da palavra. Independente do que estiverem falando contigo, independente do que estiverem armando contra você, independente das brincadeiras que fazem, independente de qualquer coisa, continue na palavra. Por quê? Porque o Senhor te justificará. Então você não precisa fazer nada porque o Senhor faz, mas você só precisa continuar na palavra de Deus. O único princípio é continue a nadar. Continue a nadar. A nadar quando? Aonde? Na palavra do Senhor. Não negue o teu princípio porque alguém fez uma piada. Não negue os teus valores. Respeite, mas não negue os teus valores ou os teus princípios. Versículo 12 diz assim: quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando o ímpio sobe ao poder, o homem trata a se esconder. Nós precisamos tomar muito cuidado. O nosso coração precisa estar alinhado com o de Deus quando nós vamos votar nos nossos governantes. Mas para que a gente tenha um padrão bíblico, nós precisamos viver todos os dias o evangelho do Senhor, porque daí nós conseguimos olhar se aquela pessoa que estava se propondo a ser o meu representante no governo, se ele tem os mesmos padrões bíblicos de Deus, então eu preciso ter o conhecimento desses padrões, então eu preciso estar na palavra do Senhor, e com isso mudar algumas coisas, eu só vou conseguir que os governantes tenham um coração voltado ao Senhor, se eu tiver um coração voltado ao Senhor, porque daí eu vou identificar o que é de Deus e o que não é. Então, amados, cada vez mais, qualquer coisa, cada vez mais nós precisamos estar na presença do Senhor, porque daí nós vamos ter um coração voltado ao Senhor, os nossos pensamentos estão cativos no Senhor, e nós vamos conseguir identificar quando é a armadilha do inimigo, e nós vamos conseguir votar com integridade dentro daquilo que o Senhor quer. E assim nós temos governantes que olham para as pessoas. Nós vamos ter governantes que queiram governar, que queiram legislar para todo um povo, que tenham um coração pautado na palavra do Senhor. Amém? Versículo 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. É o que nós estamos falando aqui desde o começo. Precisamos lançar a luz de Deus no nosso coração. Espírito Santo, mostra para mim aonde está aqueles pecados cativos. Espírito Santo, me ajuda a resolvê-lo. Precisamos confessar a Deus os nossos pecados. Que nada está escondido, mas Deus quer que nós façamos a confissão. Senhor, me ajuda a vencer. Me ajuda a estar contigo cada vez mais. Me ajuda, Senhor, a caminhar contigo. E aí Deus vai nos mostrando aquilo que nós precisamos mudar. Deus é tão maravilhoso que Ele não só mostra o que nós precisamos mudar, Ele dá os caminhos que nós precisamos mudar. Amém? E eu te convido, faça essa reflexão. Entra no seu secreto com o Senhor e peça para que Ele lance luz aquilo que ainda precisa ser transformado dentro da tua vida. Amém? Versículo 14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o seu coração cairá na desgraça. Temor do Senhor, constância. Como é que está a nossa constância na nossa leitura bíblica, na nossa devocional, no nosso momento secreto com o Senhor? Constância é todos os dias. Não é só abrir a Bíblia no culto de domingo, não. Nós precisamos chamar Deus no nosso coração todos os dias. Nós precisamos estar no secreto com o Senhor todos os dias, porque é no secreto que Ele nos transforma, é no secreto que Ele nos diz o que nós precisamos mudar, é no secreto. Então é no secreto que nós precisamos estar. Amém? Amados, é maravilhoso estar com o Senhor, e eu te chamo, e eu te digo, e eu te aconselho, assim como eu tenho usado isso, a todos os dias, buscar a presença dEle para a nossa vida, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. E eu também te convido, leia todo o capítulo 28 do livro de Provérbios, tira dali outros versículos que
tem, assim, mensagens maravilhosas para ti, para dentro da tua vida, dentro do teu coração. Medite nessa palavra, rumine nela de dia e de noite, que o Senhor vai trazer luz para você, que o Senhor vai trazer luz ao teu coração. E essa luz que vai brilhar em você, o Senhor quer que brilhe nas outras pessoas à sua volta. É na tua família. Você vai ser o sal da tua família. Então, cada vez mais, tenha constância na palavra daquele que te criou e te amou. Amém? Um beijão. Tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor cada vez mais.